Nós já estamos em linha agora pelo Skype, por áudio de Skype, com os nossos entrevistados desse dia. Nós vamos falar com a Soraya Rubia Leicht, que ela que é terapeuta integrativa, e também com o Ronilson Fanês, que também é terapeuta, lá da cidade de Blumenau. Nós vamos falar sobre a questão da ozonioterapia. Nós já falamos, né? Como nós já anunciamos aqui, nós não vamos entrar em polêmica ideológica, política a respeito da ozonioterapia. O objetivo aqui é esclarecer o que é a ozonioterapia, porque depois dessas situações que aconteceram aí no município de Itajaí, que isso acabou se tornando notícia nacional, a ozonioterapia passou aí até por uma situação de demonização, né? Porque as pessoas que não conhecem, não sabem o que é, só ouvindo falar a respeito a partir dessas informações que foram vinculadas, através dos memes, né? Que foram grandemente vinculados aí pelas redes sociais, acabam tendo uma visão totalmente avessa, errada, distorcida do que é a ozonioterapia. Então, nós vamos tratar da ozonioterapia antes da Covid-19. Nós não queremos envolver essa situação nessa entrevista e foi para isso que nós entramos em contato aí com a Soraya e com o Ronilson, que vão conversar com a gente a partir desse momento. Muito bom dia, Soraya. Bom dia a todos os ouvintes, e é um prazer estar aqui para a gente estar realmente desmistificando essa questão da ozonioterapia. É um prazer estar aqui. O Ronilson está por aí também? Sim, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com você e poder compartilhar esse momento com todo o pessoal aí. Que bom que vocês estão com a gente aqui, são 8h06. Vamos iniciar então a nossa entrevista do dia com a Soraya Rubia e com o Ronilson. E nós vamos começar com a primeira pergunta, Soraya. O que é então o ozônio, né? E quando é que ele foi descoberto? Então, o ozônio, ele é uma molécula de oxigênio com um átomo de oxigênio. Então, ele é o O3. Né? Então ele é mais potente que o oxigênio sozinho. Certo. E ele foi descoberto em 1840, lá na Basileia, Suíça, pelo Christian Friedrich Schoenbein. Ele estava fazendo uma experiência com oxigênio e, de repente, deu uma descarga elétrica na experiência dele, né? E ele sabe que, todo mundo sabe que o oxigênio não tem cheiro, né? Ele é indolor. E nisso ele sentiu um cheiro. E foi aí onde surgiu o ozônio, que quer dizer em grego ozônio, que é aquele que cheira. Certo. Então foi numa experiência bem interessante, né? Certo. E os países que hoje já utilizam dessa terapia, Soraya? Deixa eu responder essa pergunta. Certo, Ronilson, vamos lá. Certo. Ele foi usado muito na Alemanha aí na Segunda Guerra Mundial pelos amputados, pelos dilacerados de guerra. E depois disso ele se desenvolveu aí hoje ele está na Rússia, Itália, Espanha, China, Portugal, Grécia, Turquia, 32 Estados Unidos usam. Cuba é quase considerado o berço do ozônio hoje, porque trata basicamente todas as patologias com ozônio. E tem alguns outros países. No Brasil, ele é utilizado desde 1975 já. Então não é alguma coisa nova. Certo, desde 1975 que já se fala e se usa a ozonioterapia aqui no Brasil, então. Isso, só que assim, só em 2018 que o ozônio como terapia foi incluído dentro do Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde, certo. No SUS, como terapia complementar. Então, ficou aí um gap, né? De alguns anos, de 75 até 2018, mas isso já é uma vitória. Com certeza. Então, hoje a ozonioterapia ela já é reconhecida aí pelo Ministério da Saúde como terapia complementar. Isso mesmo.
Isso Certo. mesmo. Ela pode ser usada pelo SUS como terapia complementar. Certo. Antes de a gente falar aqui das contraindicações, né, efeitos colaterais, vamos trabalhar por que o ozônio é bom. Ele pode ser usado para que tipo de terapia, para que tipo de doença? Então, o ozônio, a primeira pesquisa que foi realizada em 1890 na Alemanha, ele demonstrou atividades bactericidas contra diversas bactérias, tá? Entre elas a cólera e a salmonela. Então, os estudos, eles já são de muitas décadas, né? Certo. E é complexo te dizer assim qual a doença que o ozônio trata, porque ele trata mais de 260 doenças, incluindo aí Parkinson, esclerose múltipla, doenças autoimunes em geral. É muito bom para dores localizadas, artrites, artroses, coisas assim, feridas, pé diabéticos, ulcerados e assim por diante. Então, as vias de administração são muitas. A única via de administração que não se utiliza ozônio é a via respiratória, as outras todas são utilizadas. Todas devem seguir um protocolo, que hoje a gente tem o protocolo de Madrid, tem o protocolo cubano. A gente deve seguir esses protocolos para entender qual a melhor via para tratar a pessoa, o cliente, para resolver ou pelo menos acelerar o processo de cura ou amenizar os sintomas da situação que a pessoa estiver usando, estiver passando, de acordo com cada caso. Certo. O Ronilson Soraya, qual é a explicação, né, para o efeito da ozonioterapia? Qual é o benefício que ele traz para o corpo que vai atacar determinada patologia? Certo. Que hoje uma das maiores dificuldades de entendimento com o ozônio é como ele age no organismo. Certo. Que é o mecanismo de ação não segue o modelo farmacológico convencional. Que hoje nós vivemos na era da medicina de sintomas, Certo. onde para cada sintoma temos um anti-hipertensivo, anti-histamínico, antidepressivo, anti-inflamatório, antibiótico e assim por diante. E principalmente quando se trata de ozônio sistêmico, o corpo vai tendo condições para ir modulando todas as glândulas e sistema, dando as condições para o corpo voltar à condição normal de saúde. Porque o nosso corpo tem uma capacidade incrível de recuperação quando damos a eles as condições necessárias, ou seja, a energia, a oxigenação, além da mitigação de patógenos que atrapalham, porque o ozônio é o mais potente antibacteriano, antifúngico e virucida que o ser humano conhece. Ou seja, assim, traduzindo, né? A gente sabe que as bactérias, vírus, eles sobrevivem em ambientes onde há falta de oxigênio. Certo. Né? Onde tem quase nada de oxigênio. E num pH ácido. Então, o que o ozônio, a hora que ele entra em contato com o nosso organismo, ele começa, como eles é uma molécula de oxigênio mais um átomo de oxigênio, a hora que ele entra no organismo, ele começa a oxigenar esse sangue, a oxigenar essas células, a dizer assim, o sistema imunológico, vamos trabalhar porque não pode ficar parado. Certo. E ele começa a melhorar o pH do organismo, então, instigar o nosso sistema imunológico, e com o sistema imunológico forte a gente consegue combater, né, as doenças, os intrusos dentro do nosso organismo. Certo. Então, resumindo mais ainda, ele, em última análise, o ozônio, ele fortalece o nosso sistema imunológico, não só combatendo qualquer
ajudando a combater qualquer situação que a gente esteja passando, qualquer doença que a gente esteja passando, mas também nos deixando mais imunes às doenças, é isso? Isso mesmo. E como ele é um tratamento complementar, você pode continuar fazendo uso do tratamento que foi lhe indicado e usar o ozônio como um potencializador dessa melhora, né, desse tratamento. Certo, certo. Porque ele não interfere em nenhuma medicação ou qualquer coisa que o nosso cliente esteja tomando, né? Quando o Ministério da Saúde aprovou, né, a ozonioterapia como um tratamento complementar, ele referencia algum tratamento em particular, em específico, ou como é que é essa autorização do Ministério da Saúde? Você tem conhecimento disso, Soraya? Olha, pelo que eu estive pesquisando, eles introduziram a ozonioterapia buscando as questões de tratamento para pés diabéticos, tá? Por causa que o número de amputações é muito grande. A gente não imagina como tem pessoas que perdem membros causados por feridas de diabetes. Ah, certo. Então, pelo que eu li, tá? Eu não posso te confirmar isso, mas pelo que eu li, foi isso que eles buscaram no início. Entendi. Uhum. Tá? Ok. E quais são as contraindicações? Então, existe algum efeito colateral com a aplicação da ozonioterapia? Contraindicação. Contraindicação absoluta são portadoras da deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, a G6PD, conhecida como doença de favismo. Ela é bastante rara, as pessoas já nascem sem essa enzima e normalmente a pessoa sabe que tem essa deficiência. Certo. Porque ela já sofreu a vida inteira quanto a isso. Então... E aí tem algumas contraindicações relativas aí, que pega um hipertireoidismo descompensado, diabetes mellitus descompensado, hipertensão arterial severa descompensado, uma anemia grave, uma intoxicação aguda por álcool, uma hemorragia recente de órgãos, gravidez. Essas aí são algumas das situações onde se pede para a pessoa primeiro, quando a pessoa não está tratando, não está tentando compensar isso com fármacos, através de acompanhamento médico, se pede para a pessoa primeiro fazer isso para depois começar a ozonioterapia. Certo, Ronilson. Mas então, justamente isso, a pessoa, existem contraindicações, então é uma situação que daí o terapeuta vai orientar a pessoa que se ela tiver alguma dessas situações, é necessário que ela procure um tratamento antes da ozonioterapia. Isso mesmo, então por isso que a gente faz uma anamnese, né, antes de sair aplicando o ozônio. Então a gente pergunta como é que está a saúde, né, desse nosso cliente. E caso venha ele a relatar algum desses sintomas ou qualquer coisa assim, a gente vai indicar, né? Olha, procura um médico, regula isso e depois procura a gente, que daí a gente pode fazer o teu tratamento com segurança. Certo. E falando em tratamento agora, como é que funciona? Quais são as formas de aplicação da ozonioterapia? Então, como nós já colocamos, nós seguimos 2 protocolos. Um é o Tratado de Madrid, onde ele coloca quais são os limites de aplicação de ozônio diário numa pessoa, e o Protocolo de Cuba. O Protocolo de Cuba, ele trabalha especificamente doenças autoimunes, né? E a via que ele é aplicado é a via retal. Tá? Por quê? Porque você vai tratar sistematicamente aquela pessoa, você vai tratar o sistema como um todo, né? Então ali você precisa usar essa via.
Outras vias, então, para doenças ou sintomas que são do pescoço para cima, cabeça principalmente, a gente tem a via auricular, onde é colocado um esteto e por ali a gente trata, então, sinusite, renite, enxaqueca, outra labirintite, né? Outra via é a subcutânea, onde ou pontos de dor que a pessoa sinta, então a gente faz. Existe a via interarticular também, que pode ser administrada, nós não realizamos aqui essa via. E também tratamentos com hidroozonioterapia, ozônio na água, que é usado bastante para questões de dermatites, coisas assim, que pega o corpo inteiro, alívio de tensão, alívio de dores. Os bags, que são os, digamos assim, ozônio dentro de um saco, em um membro fechado, principalmente quando pega feridas abertas, que são complexas de tratar, que a pessoa já está buscando, às vezes, anos uma melhora, alívio de dores e coisas assim. Essas são algumas das vias que se trata. Via vaginal também, em casos de candidíase, miomas, coisas assim, se tem um resultado bem interessante. Certo. E eu não conheço a terapia, né? Mas o ozônio ele é um gás? Como é que é essa aplicação? Ele é um gás? É um líquido? Como é que é? Não, ele é um gás, Certo. né? E por ele ser três oxigênios junto ali, o O3, ele é um gás pesado. Então, quando a gente coloca ele numa seringa, por ele ser pesado, ele não sai da seringa, né? Certo. E uma outra curiosidade que ele só, digamos, sobrevive ao ozônio no máximo 15 minutos. Então, por ser um gás pesado, as moléculas elas também se batem e logo voltam à forma de oxigênio normal. Certo. Uhum. Entendeu? Mas o ozônio, né? Ele é um gás. E esse gás, é um gás. Ele é. Uhum. Como é que é a produção ou a retirada dele? Da onde que ele vem? Então, a gente tem um cilindro, tá, de oxigênio medicinal. Esse gás sai desse cilindro, ele entra numa câmera, onde ele recebe uma descarga elétrica. E é ali que acontece, igual aconteceu lá no experimento do Christian, certo. Ele recebe essa descarga elétrica e ele se transforma no ozônio. E daí ele sai, né, do aparelho e é onde a gente coloca na seringa. Ou entendi. na água, né, para se... que junto com a água, o ozônio, ele é 3.000 vezes mais potente que o cloro. Entendi. Pra ter uma ideia. Certo. Então, eu já ouvi falar, por exemplo, de água ozonizada, né? Então, existe isso mesmo? Existe, ela é ótima, principalmente para pessoas que têm H. pylori, questões estomacais, ou até no esôfago, alguma coisa. Tomar água ozonizada é ótimo, é vida. Certo. Mas aí, você tomando a água ozonizada, você não está fazendo, desculpa, o tratamento completo. Então, a água ela vai atingir ou atender determinados tipos de patologias. Exatamente. Assim como as outras formas de administração também. Praticamente todas. Uma das únicas formas de tratamento que é sistêmico, que abrange o corpo inteiro, é via retal. Ou então autohemoterapia maior, e essa é uma técnica que tem que ser feita em um ambiente hospitalar, com toda a segurança, com anticoagulantes, onde se tira 150 a 200 ml de sangue da veia, misturado com ozônio e devolve na veia. É uma técnica mais complexa. Mas são as duas técnicas que trata sistêmico. As outras vão tratar local. Por exemplo, você tem tá caminhando e dobrou o pé.
aquela dor insuportável da torção, não quebrou nem nada, você faz uma aplicação local, é fantástico. No outro dia a pessoa está caminhando praticamente sem dor, assim. Então, e aí também são tratamentos locais. Certo, também faz a aplicação local, então. Isso, local. Uhum. E assim, uma curiosidade, Odair. Em 1933 foi descoberta a penicilina. Certo. Né? E a partir daí, nos Estados Unidos, criou-se uma certa aversão ao uso do ozônio. Então, essa história de o ozônio ser o vilão, Sim. ela não é de hoje. Ela já começa lá em 1933, com a descoberta da penicilina, porque a penicilina a gente consegue encapsular e vender. Certo. E patentear. E o ozônio, por ser um oxigênio, ele é da natureza, né, a gente não consegue fazer isso. Certo. Então, daí a gente consegue, cada um tira as suas conclusões, né? Com certeza, com certeza. Bom, nós estamos aqui entrevistando a Soraya Ruber-Licht e o Ronilson Fanese, eles que são terapeutas integrativos. O nosso papo aqui é sobre a ozonioterapia. Soraya, vocês atendem em Blumenau? Qual é o endereço? Qual é o telefone para contato para quem quiser tirar dúvidas e de repente marcar alguma consulta para tirar alguma dúvida mais específica com vocês? Então, a gente atende aqui em Blumenau, no bairro Água Verde. Eu vou deixar o nosso WhatsApp, quem Certo. quiser pode mandar uma mensagem, a gente vai responder com todo carinho. Certo. 99955-8378 Certo. ou 99150-2032. Certo, vamos fixar num só, vamos fixar no primeiro então, porque aí quando passa dois o pessoal já não pegou o primeiro e está passando o segundo. Vamos fixar no 99955-8378. Se alguém que está ouvindo, está acompanhando a nossa live aí e quiser saber o número, é só pedir aqui que eu também, pelo WhatsApp ou ali pela nossa live, eu também passo esse telefone. Vou repetir, 99955-8378. Soraya e Ronilson, mais alguma informação, mais algum detalhe, alguma curiosidade que vocês acham relevante passar para o ouvinte? Não, olha, o que a gente tratou aqui realmente foi química e física e biologia, Sim. para dar realmente esclarecer a todos os ouvintes o que é o ozônio, né? E nós só temos a agradecer essa oportunidade também, né, por estarmos aqui. Legal, Soraya, só para a gente finalizar então, Sim. quais foram assim as principais dos clientes de vocês, assim, quais foram os principais tratamentos com os quais vocês obtiveram sucesso? Quais foram as principais doenças, enfim, que vocês já trataram aí que vocês obtiveram sucesso? Muita questão de dores, enxaquecas, questões de feridas. Essas são as principais queixas, dores localizadas, artroses, artrites, dores nos braços. Essas são as principais coisas que a gente enxerga um resultado muito rápido, da pessoa chegar, gota, por exemplo, da pessoa chegar aqui quase sendo carregada e sair caminhando praticamente sem mancar, feliz da vida, já na primeira aplicação. Coisas nesse sentido são muito, muito eficientes, muito rápidas de tratar. Já teve cliente que chegou de muleta e largou a muleta e saiu caminhando sem a dor que estava sentindo, porque geralmente são dores localizadas na região de quadril, joelho, né? E é fantástico, assim. Só mesmo quem está aqui para ver, porque às vezes até é difícil de acreditar quando a gente conta. Eu assisti um vídeo aí, quando a gente começou a falar e a fazer entrevista, eu assisti um vídeo do Lair Ribeiro, onde ele fala sobre a ozonioterapia. Inclusive ele cita o exemplo lá de um ciclista
que ganhou 7 vezes, se não me engano, aquela prova mais pesada do ciclismo lá na França, inclusive fazendo a aplicação da ozonoterapia, era um usuário da ozonoterapia, né? E ganhou esses 7 títulos daquela corrida com câncer nos testículos. Isso é exatamente assim, que uma das formas que ele aplica é ozônio via retal. Certo. Por mais que criam meme, falam bobagem, mas o fato é que nós temos no intestino 37 milhões de mitocôndrias, e as mitocôndrias são como se fosse a casa de câmbio. Se você chega com dólar e quer comprar alguma coisa em real, tem que passar numa casa de câmbio e trocar o seu dinheiro. Certo. As mitocôndrias, entra oxigênio, sai energia. Então, o aumento de produção de energia, quando se trata sistêmico, ela é muito grande. Então, até o doutor, já que você citou o doutor Lair Ribeiro, ele fala que em muitos vídeos ele fala que o pessoal que tem corridas de cavalo, tem cavalos de carreira, aí alguns usam ozônio via retal no cavalo para fazer o pangaré ganhar do puro sangue. Então tá aí, tá aí. São histórias do ozônio. Histórias do ozônio. Gente, 8h31. Quero agradecer demais aí a Soraya e o Ronilson, que se disponibilizaram para prestar essa entrevista para a gente, para esclarecer, para desmistificar um pouco essa questão da ozonoterapia, que não é um tratamento recente, é um tratamento já que existe há muito tempo no Brasil, já é reconhecido aí pelo Ministério da Saúde como terapia alternativa. Quero agradecer vocês e desejar aí um excelente final de semana. Obrigada. Obrigado, igualmente. Um abraço. Para você e para todos os ouvintes. Um abraço. Um abraço para vocês. Vou deixar novamente o telefone aqui da Soraya, para quem quiser entrar em contato, o WhatsApp da Soraya, então, para quem quiser entrar em contato aí e ter mais informações a respeito da ozonioterapia, é o 99955-8378. 99955-8378. É o telefone da Soraya Rubia Light, que deu essa entrevista bem bacana aí, dando informações a respeito da ozonioterapia. Muito bom. Obrigado para eles aí e sucesso no seu trabalho aí de terapeutas. Olha,